Meu pai e eu fomos para a proteção de testemunhas quando eu era apenas uma criança. Mudamos nossa aparência ao máximo possível, cabelos, estilo de roupa, ele deixou crescer a barba, etc. Nós não mudamos nossos nomes, no entanto. Papai disse que seria desnecessário, uma vez que seríamos capazes de nos afastar o suficiente para estar a salvo de qualquer um que nos fizesse mal. Nos mudamos para o outro lado do país, para uma bela casa nas montanhas. Ele nunca me disse por que tínhamos que fazer isso, e eu nunca perguntei. Confiei nele. Quando completei 16 anos, no entanto, pensei que era hora de finalmente descobrir por que fomos forçados a essa nova vida. Eu estava vivendo com o fardo da curiosidade por muito tempo, então pedi a ele que me dissesse. Ele parecia um pouco nervoso, mas sentou na sala e me contou tudo. Era como se ele tivesse ensaiado suas falas por muitos e muitos anos. Ele sabia que essa conversa era inevitável. Me disse que, quando eu era muito jovem, havia uma família simpática que morava do outro lado da rua. Uma mãe, um pai e um lindo menininho. Uma noite, quando as ruas estavam vazias e as camas cheias, um homem chegou à casa deles e os matou. A mãe e o pai foram enforcados na sala de estar e o menino foi deixado morto no sofá. A maneira como ele me contou isso causou um arrepio na minha espinha. Soava tão familiar. Desde que eu era pequeno, tenho o mesmo pesadelo pelo menos uma vez por semana. O sonho começa com minha mãe, meu pai e eu em casa normalmente. Então, no meio da noite, um homem invadia. Ele matava meus pais e depois ia atrás de mim. Assim que ele chegava a mim, meus olhos se abriam e eu acordava. Decidi não contar ao meu pai sobre isso. Não queria que ele se preocupasse. Ele continuou a história, me dizendo que por acaso estava acordado na noite desse assassinato. Ele assistiu da janela de seu quarto enquanto o homem fugia da casa. Assim que os policiais chegaram, ele lhes contou todas as informações que podia. Modelo do carro, número da placa, até mesmo em que direção o cara foi. Os policiais garantiram que o homem era muito perigoso. Eles perguntaram ao meu pai dele ter sido visto espreitando através das cortinas, mas meu pai não tinha certeza. Os policiais nos encorajaram a fugir da cidade e procurar a proteção de testemunhas para sermos mais cautelosos. Meu pai não queria problemas, então foi exatamente isso que ele fez. 2 noites depois, ele carregou seu caminhão com tudo o que cabia e nos levou para o outro lado do país. Perguntei se os policiais pegaram o cara que fez isso, mas ele disse que optou por não acompanhar o caso, dizendo que agir interessado ou envolvido pode levantar suspeitas e nos colocar em apuros. Eu estava orgulhoso do meu pai por fazer a coisa certa e nos manter fora de perigo, mas eu estava curioso com tudo isso. Queria tanto saber se o homem foi pego. Quando terminamos de conversar, encontrei outra coisa pesando em minha mente. Debati sobre isso com meu pai, considerando que isso nunca foi falado. "Pai", eu disse, "o que aconteceu com minha mãe?" Seus olhos se abaixaram e ele se inclinou para trás em sua cadeira. Quando ele olhou para cima, seus olhos tinham um tom quente e suave. "Quando você era menor, Luca", disse ele, "perdemos sua mãe em um acidente de carro." Seu rosto endureceu um pouco, seu olhar suave se foi. "Qual era o nome dela?" Ele se inclinou para trás e esfregou o rosto. Ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Eu não achava que ele ia responder. "Karen", disse ele finalmente. "Seu nome era Karen, e ela foi a mulher mais bonita que já vi." Ouvi-lo falar da minha mãe assim me deixou muito feliz. Ele realmente a amava. "Mais uma coisa, pai, se não se importa", falei. Ele me deu um leve aceno de cabeça. "Você tem uma foto dela ou talvez da gente junto?" Ele sorriu, levantou-se e entrou em seu quarto.
Sentei-me ansiosamente enquanto o ouvia vasculhar sua gaveta do guarda-roupas. Ele voltou alguns segundos depois com uma única foto na mão. "Aqui", disse ele, entregando a mim. "É a única que eu tenho." Segurei a foto e examinei. Éramos nós três em pé em frente de nossa antiga casa. Meus olhos primeiro foram para o meu pai. Ele parecia muito mais jovem. Olhei então a mulher que eu mal conhecia. A mulher que deveria ser minha mãe. Ele estava certo. Ela era linda. Também não pude deixar de notar o quanto eu parecia diferente. O garotinho na foto tinha cabelos ruivos, enquanto o meu agora era um castanho escuro. "Eu não tinha cabelos ruivos?" falei rindo. "Ah, sim, filho, mas tivemos que tingi-lo, você sabe, por razões de segurança." Seus olhos se encontraram com os meus. Ele parecia nervoso por algum motivo. "Sim, eu entendo", eu disse. "Ela era linda." Apontei para Karen, minha mãe. "Sim, ela era. E te amava muito." Ele tirou a foto de mim e se virou. "É hora de dormir. Vamos para a cama." Dei boa noite a ele e fui para o meu quarto. Eu não conseguia parar de pensar naquela foto. Tanta informação estava sendo processada e tantos pensamentos estavam indo e vindo. Eu queria poder me lembrar da minha mãe. Havia muito mais que eu queria saber. Enquanto eu estava acordado, o sono não vinha. Pensei em saber mais sobre minha mãe, aprender qualquer outra coisa sobre ela. Tive uma ideia. Lembrei-me das velhas caixas no porão que estavam intocadas desde que nos mudamos para nossa nova casa. Talvez houvesse mais fotos que meu pai tivesse esquecido. Saí da minha cama e silenciosamente me arrastei do meu quarto para a porta do quarto dele. Ouvi atentamente qualquer sinal de que ele estivesse acordado, mas tudo era silêncio. Fui até a porta que levava ao porão. Abri lentamente, entrei e fechei a porta cuidadosamente atrás de mim. Cheguei ao fundo das escadas, liguei a luz e fui para o canto onde as caixas ficavam juntando poeira. Eu não tinha certeza do porquê, mas meu coração estava acelerado. Não sei se foi porque eu estava me esforçando para andar agachado naquele lugar ou se estava apenas animado para encontrar algo sobre minha mãe. Puxei a primeira caixa da pilha e a abri. Estava cheio de fitas de vídeo antigas de muito tempo atrás. Deixei de lado. A segunda pilha era lixo retirado da nossa antiga casa. Deixei de lado também. Enquanto eu olhava as outras caixas, uma pequena, no canto de trás, chamou minha atenção. A puxei para fora e notei que tinha um rótulo nela. Dizia: "Família." Arranquei a tampa e olhei para dentro. Minha excitação morreu quando notei que não havia fotos, mas sim apenas vários recortes de jornal. O do topo era um artigo dos obituários datado em 23 de agosto de 2002. Levei apenas alguns segundos para reconhecer o rosto. Era minha mãe. Enquanto eu lia, lágrimas começaram a se formar em meus olhos. Eu pensei que ia explodir em lágrimas até chegar a uma seção que me confundiu. Dizia: "Karen, deixa a mãe, pai, irmão, irmã e o marido Jack." Onde estava meu nome? Meu pai estava lá, como eles poderiam ter esquecido o filho dela? Coloquei o artigo de lado e peguei outro. O título dizia: "Família morta em assassinatos horríveis." Não demorou muito para eu perceber que este era o artigo sobre a família que tinha vivido diretamente à frente de nossa antiga casa. Comecei a ficar vermelho. A manchete dizia: "Ontem à noite, em 24 de agosto de 2002, uma mãe e um pai, Marco e Ellen, foram amarrados pelo pescoço em sua sala de estar. Seu filho foi encontrado morto no sofá." Parei de ler. Esta não foi a razão pela qual eu vim pra cá, pensei. Eu só queria encontrar algo sobre minha mãe. Joguei de lado e peguei outro jornal. Esse dizia: "Mulher e criança mortas por motorista bêbado." Ontem, quinta-feira,
22 de agosto de 2002, uma mãe e seu filho morreram em um acidente automobilístico. Eles foram identificados como sendo Karen e Luca. Os dois foram atingidos de frente por um motorista bêbado. O artigo estava cortado pela metade. Minha cabeça estava girando. Eu não entendia. Por que o artigo disse que eu fui morto junto com minha mãe? Senti raiva, mas não sabia de quem ficar com raiva. Deixei de lado e peguei outro jornal. Dessa vez, era um datado em 26 de agosto de 2002. O título dizia: Teste de DNA mostra erro em assassinato de família. Quando comecei a ler, ouvi a porta do porão se abrir. Meu pai estava acordado. Eu apressadamente coloquei tudo de volta na caixa e a enfiei de volta em seu canto. Assim que me levantei e me virei, ele chegou ao chão do porão. Fiquei surpreso ao ver um olhar nervoso em seu rosto em vez de um olhar irritado. Pai? Não se desculpe, filho, disse ele. Eu não fui completamente honesto com você. Suba as escadas. Fiquei surpreso com o tom calmo em sua voz. Subi correndo as escadas e sentei no sofá. Ele se sentou ao meu lado e pegou a minha mão. Pai, eu disse antes que ele pudesse falar. Por que tem um jornal dizendo que eu morri no acidente com a mãe? Eu não... Vou explicar, ele disse me interrompendo. Seu rosto ficou pálido e sua voz quase o deixou. Eu podia dizer que ele estava muito nervoso. Você merece saber, disse ele. Ele respirou fundo antes de falar novamente. Sua mãe foi morta na mesma época que os assassinatos do outro lado da rua. Seus olhos começaram a lacrimejar. Luca, eu fingi sua morte. Ele estava chorando agora. Me senti tão terrível, mas tão confuso. Eu sei que foi difícil para ele falar, mas o desejo ardente de saber a verdade me manteve quieto. Ele limpou os olhos e começou a dizer de novo. Eu fingi sua morte caso esse homem viesse atrás de mim. Eu não queria que ele soubesse de você. Eu não queria que você se machucasse. Ok, pai. Eu entendo. Soltei a mão dele. Algo não estava certo. Vou pra cama agora, ok? Eu disse a ele que o amava e rapidamente fui para o meu quarto e tranquei a porta antes que ele pudesse me parar. Ele mentiu para mim. Eu sabia que ele mentiu para mim porque minha mãe foi morta antes dos assassinatos. Como ele saberia que precisaríamos de proteção? Peguei meu notebook e sentei na minha cama. Pesquisei Karen, acidente de carro 2002. Cliquei no primeiro link. Parecia ser o mesmo recorte de jornal que eu tinha acabado de ler no andar de baixo, exceto que este estava completo. Continuei lendo. Uma mãe e um filho morreram em um acidente automobilístico. Eles foram identificados como sendo Karen e Luca. Os dois foram atingidos de frente por um motorista bêbado que se acreditava ser Marco. Meu coração parou. Marco era o vizinho. Ele era um motorista bêbado. Foi ele quem matou minha mãe. Meu pai fingiu minha morte porque sabia que a família do outro lado da rua seria assassinada. Ele sabia, porque foi ele quem os assassinou. Ele não queria que ninguém viesse atrás de mim por vingança. Pesquisei o nome do meu pai e cliquei no primeiro link. Parecia um cartaz de procurados. Jack, homem procurado por assassinato em primeiro grau e sequestro de crianças. Meu coração afundou no estômago. Todos os meus músculos se contraíram. Eu não entendia a parte do sequestro, mas o medo tomou conta de mim. Meus olhos incharam de lágrimas. Eu não podia acreditar no monstro que meu pai era. Doeu meu coração aceitá-lo. Eu não queria que fosse verdade, mas não podia negar. Eu me sentia tão mal por aquilo, mas ainda pelo garotinho. Pesquisei assassinatos de Marco e Ellen e cliquei no primeiro link. A primeira coisa que vi foi um aviso dizendo: fotos perturbadoras. Fui até a primeira foto. Era a cena do crime. Marco e Ellen estavam pendurados pelo pescoço na sala de estar. Nesse momento, senti que ia vomitar. Eu não queria ver a próxima foto.
mas vi de qualquer maneira. Toda a minha náusea, raiva e tristeza foram imediatamente substituídas por confusão quando eu olhei para o garotinho morto no sofá. O que mais me incomodava não era o sangue ou as contusões. Eu não podia acreditar no que via. Tive que chamar a polícia. Quando peguei meu celular, ouvi uma forte batida na porta. "Luca!" Meu pai estava gritando. "Abra a porta! Precisamos conversar!" O medo atingiu meu corpo e comecei a tremer. Ele sabia que descobri a verdade. Corri para o meu banheiro e liguei para a polícia. Eu disse a eles que Jack estava na casa e eu estava em perigo. Depois disso, tive que agir como se não soubesse de nada até que os policiais chegassem. Escondi o telefone no armário de remédios e entrei no meu quarto. Enxuguei os olhos e tentei parecer o mais normal possível. "Um segundo, pai", falei. Fiquei com náusea por chamá-lo de pai. Caminhei timidamente até a porta e a abri. Ele parecia irritado e nervoso, derramando suor. Eu podia sentir o cheiro de álcool em sua respiração. "Desculpa, eu estava no banheiro", falei. Seus olhos bêbados me olharam. Nenhum de nós disse uma palavra. Eu podia sentir meus olhos começando a lacrimejar, realmente aterrorizado. Ele olhou para mim por mais alguns segundos. Pareciam horas. Não importa o quão assustado eu estivesse, meus olhos nunca deixaram os dele. Os dele eram maus, os olhos de um assassino. Sem dizer outra palavra, ele se virou e foi para o seu quarto. Bati a porta e a tranquei. Caminhei até meu notebook para olhar para a foto mais uma vez. Olhei para o garotinho no sofá. De novo, não era o sangue ou os hematomas que me incomodavam. Não, era o cabelo ruivo. Os policiais apareceram 10 minutos depois, chutaram a porta e o prenderam. Enquanto o levavam algemado, seus olhos se encontraram com os meus mais uma vez. Eu sabia que seria a última vez que eu teria que olhar nos olhos do homem que matou meus pais. Até a próxima. Obrigado.